Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do nosso bom Deus. Estamos aqui hoje na primeira igreja batista em Vargem Grande. Vamos dar início ao estudo do Êxodo. Tivemos aí ao longo de março até a semana passada o estudo de Gênesis. E agora a gente quer entrar um pouco mais a fundo de Êxodo, mas com foco em observar a vida das pessoas que estão vivenciando as coisas que estão escritas nesse livro. E eu convido você para pegar sua Bíblia, para compartilhar aí esse link, você que está aqui pelo Facebook, você que está aí pelo YouTube, com alguém, para que ele possa estudar juntamente conosco. Certamente nós vamos ver coisas aqui que vão falar comigo e vai falar com você, certamente. Isso eu tenho plena certeza. Eu passei um tempo estudando isso e vi claramente minha vida em muitas coisas que aqui estão. E já quero agradecer vocês que estão aqui também na igreja, e vamos fazer o que a gente sempre tem que fazer antes de ler a Bíblia, porque a Bíblia é um livro que, quando a gente pega para ler, o seu autor, ele está conosco. Vamos orar, pedir a Ele, o autor, que Ele nos oriente, que Ele nos dê entendimento e que Ele nos capacite a transmitir essa mensagem. Pai Celestial, bendizemos Teu santo nome, Senhor, nessa noite. E nós queremos suplicar a Tua bênção sobre nossas vidas essa noite, para compreender a Tua palavra, para conhecer mais de Ti, para nos aproximarmos de Ti mediante a Tua palavra. Senhor, esteja no nosso meio. Domine, Senhor, a nossa mente, que a gente possa, nesse momento, deixar fora toda dispersão, para que a gente possa realmente aprender de Ti. Pai Celestial, nós vamos tratar de temas que são muito sensíveis essa noite. São temas que às vezes nós estamos atravessando, passando, ninguém sabe, não falamos com ninguém, mas Tu sabes. E muitas vezes, Senhor, o onde está Deus é a frase que martela a nossa mente. Que nessa noite o Senhor nos dê graça para que a gente Te veja em toda e qualquer situação da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, de antemão eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, e nós vamos ler 2 capítulos. Eu lerei na versão NVI, a partir do verso 1, capítulo 1, tem uma epígrafe aqui, a opressão no Egito. Diz assim: estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, multiplicaram-se e se tornaram extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Ele disse ao seu povo: vejam, o povo israelita agora é mais numeroso e mais forte que nós. Venham, precisamos tratá-los com astúcia, para que não se multipliquem. E no caso de guerra, se aliem aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam da terra. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimi-los com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades de armazenamento Pitom e Ramessés. No entanto,
quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar a argamassa com o barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todo esse trabalho forçado, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras das hebreias, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem o local de apoio do parto. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Contudo, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? As parteiras responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo se multiplicava, tornando-se muito numeroso. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e depois o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Sim, vá chamá-la, respondeu. A moça foi a chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e observou o trabalho pesado que realizava. Viu também um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. Depois de olhar para todos os lados e não ver ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza o que fiz já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas este fugiu do faraó e foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram tirar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos salvou dos pastores. Além disso, tirou toda a água necessária para nós e deu de beber ao rebanho.
o pai delas perguntou: onde ele está? Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher a sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, pois disse: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam por causa da escravidão, e o seu grito de socorro subiu até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e preocupou-se com eles. Aleluia. Glória a Deus pela palavra. Quando a gente começa a ler esse livro, a gente automaticamente se faz a pergunta, né? Ela vai surgir diante dos nossos olhos. Onde é que Deus estava? Na nossa vida é inevitável a gente passar por situações das quais a gente vai fazer essa pergunta: onde é que Deus está? Isso pode ser numa questão familiar, intrigas familiares, brigas familiares. Às vezes os dois lados são cristãos. Pode ser, às vezes, uma doença incurável que a pessoa orou, buscou, clamou e, no entanto, a cura não veio. Profissão. Não sei para onde ir, não sei o que fazer. Arrumou um emprego, tudo fluindo, trabalhando para cuidar da sua família, e de repente a empresa vai falir, você é demitido, você está sem um recurso para manter aquela família, e você tinha colocado a sua expectativa e sua esperança naquilo, você deu até o culto em ação de graças por conta desse emprego, e de repente as coisas foram de mal a pior. Talvez você possa estar numa luta contra um pecado, e esse pecado não sai de você. Você já orou, já clamou, subiu um monte, desceu, já jejuou o que tinha de jejuar, leu a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e no entanto aquilo continua atormentando, ou uma insegurança, ou um problema até mesmo da ordem de bairros ou de cidades. Por exemplo, a gente teve agora Rio Grande do Sul, catástrofe, só que aquela não foi a única. Pessoas que vivem em determinados locais sofrem com catástrofes o tempo todo, e às vezes elas vão fazer essa pergunta: onde está Deus? Ou quem sabe uma questão emocional, pessoas que têm problemas nas emoções e diz: e cadê a cura? E haja o psiquiatra, psicólogo e remédio, e aquilo não se resolve. Num momento ou outro, meus irmãos, todos nós vamos passar por uma situação muito parecida, em alguma área dessa. Não é o evangelho que se vende, onde tudo dá certo, que é o evangelho bíblico. Porque aqui nós estamos lendo Boa Nova, o evangelho contido em Êxodo. É uma boa notícia esse evangelho. E não tem jeito, depois quando a gente analisa isso que eu disse agora, a frase vai pular sempre na nossa cabeça: onde está Deus? Quando a gente lê a Bíblia, eu sempre gosto de fazer isso, me imaginar no lugar daquelas pessoas. Quando Deus permitiu que a Assíria levasse a tribo do norte, as tribos do norte, e quando Ele permitiu que levasse também Judá, a gente, quando lê com calma o texto sagrado, a gente vai enxergar ali fome, peste, famílias destruídas,
filhos separados de seus pais, da sua terra, do seu Deus, do seu culto ao seu Deus, mães comendo os próprios filhos por conta da fome. E toda vez que eu vejo isso, eu acredito que algumas pessoas devem ter dito: onde Deus está? Cadê Ele? Como assim a gente está passando por isso, já que Ele é o Deus que criou todas as coisas e nos chamou como um povo, por exemplo? E aí, quando a gente começa a estudar o Êxodo, é o que eu preciso trazer hoje para que a gente possa, não é responder essas perguntas. As irmãs de Lázaro também fizeram essa pergunta: Jesus, onde isso estava? Se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria o quê? Morrido. Mas o que elas não sabiam? Que Jesus tinha um plano, que Jesus estava agindo no seu tempo e não no tempo delas. Quando olhamos para esse texto, o texto começa dizendo que 70 pessoas entraram no Egito, José já estava lá. E qual é o grande objetivo? Já que a gente vai falar de Êxodo, que é a saída desse povo do Egito, então subentende-se que eles entraram, mas eles entraram por quê? Lembra? Lá em Gênesis está lá, houve fome na terra. E por conta dessa fome, Deus enviou José primeiro. E o José se tornou o governador porque Deus tinha na vida do José um plano e um propósito para salvar esse povo, e era no Egito. Então isso não está alheio ou fora do pensamento de Deus. Isso está dentro de um cronograma que para nós é estranho e esquisito, mas para Deus Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. E aqui, o verso 7 já vai mostrar para a gente o porquê dessa perseguição. Tem 400 anos que esse povo está ali. Morre uma geração. Esse povo começa a crescer. Olha, o verso 7 diz para a gente: os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos, fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. E quando a gente lê isso aqui, aí uma coisa que eu gosto de dizer a vocês, e que não é só a questão de gostar, é de mostrar como a Bíblia funciona. Isso aqui nos remete a Gênesis, no capítulo 1. Olha o que está acontecendo. A bênção de Deus, dada em Gênesis, capítulo 1, abre a tua Bíblia aí, Gênesis 1, verso 28. Deus os abençoou quem? Adão, o homem que ele está criando. E lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha agora o verso 7, eram férteis. Olha aqui o verso 28, sejam férteis, proliferaram, olha aqui, multipliquem-se, tornaram-se numerosos, fortaleceram, tanto que encheram o país. Olha aqui, encham e subjugam a terra. Essa é a bênção divina. Mas por outro lado, o verso 8 de Êxodo vai nos dizer o seguinte: então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Aqui é importante a gente pensar que Faraó representa a semente da serpente. E que até hoje essa semente está atuando, tá? Porque Deus deu a ordem de fertilidade e de domínio. E o que Faraó está fazendo? O que ele vai fazer? Escravizar e matar. Mas, Alex, de onde você está tirando isso? Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 está lá escrito: porém, inimizade entre você e a mulher,
entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, a partir do 31. Olha que coisa interessante. Essa discussão é muito rica. Vamos analisar. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Vocês, porém, estão procurando matar-me, embora eu tenha falado a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Eles protestaram: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Jesus lhes disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não compreende o meu discurso? Porque são incapazes de ouvir o que digo? Vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que não crê em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. E o porquê dessa leitura? Porque quando Deus disse que haveria uma semente da serpente, a gente às vezes vai para um campo espiritual, achar que é um anjo, o demônio que vai aparecer. Não. São pessoas que são usadas e totalmente fora da vontade de Deus. Aquela gente lá, era todo mundo judeu. Estavam discutindo com Jesus, e aí Jesus falou: eu sei que vocês são descendência de Abraão, só não são filhos. Porque os que creem em Abraão é que são os filhos. Os que têm a fé que Abraão tem. Não é um filho biológico. Por isso, e aqui, hoje eu quero registrar, férias, minha família está aqui comigo, eu estou muito feliz. Todo mundo aqui está completinho, eu louvo a Deus por isso. Mas deixo sempre claro, Deus não tem neto. É filho. Não adianta o meu filho achar que vai alcançar salvação porque o pai é cristão ou porque a mãe é cristão. Não, não existe esse papo em Deus. Isso aqui, a gente está lendo para entender que existe essa inimizade, e nos estudos que a gente vem fazendo ao longo desses anos agora, de 2022 para cá, inclusive aí eu abro aqui um parênteses, se você está chegando aqui hoje, ou você está querendo estudar o Êxodo, mas não tem assim uma ideia, quem escreveu, para quem, quando, por quê, que história é essa de Sinai? Então,
você tem que ir lá no YouTube da Primeira Igreja Batista em Vargem Grande, clicar lá, acessar a playlist e procurar lá o Antigo Testamento. 2022 foi o Antigo Testamento, 2023 o Novo Testamento, e esse ano a gente voltou ao Antigo Testamento, porém com uma outra pegada, para olhar alguns detalhes que lá a gente não viu, e estudo é isso, tá? Até Jesus voltar, a gente vai ter que ler, reler, reestudar 1000 vezes e não vamos esgotar os assuntos. Isso é um fato. Essa coisa que a gente está vendo aqui já estava prefigurando o quê? O que está acontecendo em Êxodo, tá? Está prefigurando tudo o que vai acontecer com o povo de Deus. Toda essa perseguição, isso não é só agora. Por exemplo, quando Davi enfrenta o Golias, o que estava em jogo ali? Extermínio do povo de Deus. Se os filisteus ganhassem, eles iriam matar todo o povo de Deus e acabou. Simples assim. Na época de Esther, o Amã, o que ele queria? O extermínio do povo judeu. Todo aquele estratagema que ele faz, o objetivo é um só: acabar com todo o povo judeu da face da terra. Quando eu falo povo judeu, por que eu falo povo judeu? Porque até então, o único representante de Deus, em todo o período do Antigo Testamento, é o povo de Israel. Mas quando a gente agora passa para o Novo Testamento, a gente tem um novo povo. Que novo povo é esse? Os verdadeiros filhos de Abraão. Quem são esses verdadeiros filhos de Abraão? Paulo vai registrar isso. Aquele povo chamado por Deus. Esse povo chamado por Deus é aquele que descende da fé, conforme Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas o interessante da gente olhar, e no Novo Testamento a gente não deixa de ver isso, tá? Duas coisas aqui: a perseguição e esse ponto do verso 12, lá de Êxodo. Êxodo 1, verso 12. O que acontece com a opressão que é imposta por Faraó? Olha o verso 12. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam, e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Essa semana, Gleice me mandou um vídeo do Jesuscope com a Ariadna, não é isso? E eu quero sugerir a você, depois da aula, vai lá no YouTube, digita Jesuscope com Y e Ariadna, tá? Tem duas entrevistas com essa moça. Eu vou deixar você olhar lá. Leva um lenço. Voltando, agora eu quero mostrar o Portas Abertas. Apenas uma história de Ellen, acho que é Berrani o nome, ela é da Eritreia. E aí a pergunta: onde está Deus? Parece que a gente está lendo o Êxodo. Essa Ellen é agora, é contemporânea, gente da gente, é de agora. Vamos lá. Ellen da Eritreia é cantora, e quando estudou teologia, aprendeu muito sobre evangelização. Aquilo tomou conta dela. Ela começou a pregar o evangelho em cafés, igrejas, em todo lugar. Ellen compreendeu que quanto mais as pessoas se afastavam de Deus, mais problemas tinham. Por isso, ela dizia: por favor, se volte para Deus. Certa vez, ela pregou em frente a uma igreja, até as autoridades chegarem e aprenderem. Elas disseram que eu deveria parar de pregar na rua, e eu respondi: não posso parar de evangelizar, pois Deus pede para pregar o evangelho em toda parte. Eu sou uma seguidora de Jesus, não posso parar. Naquela época, as coisas ainda não eram tão rigorosas, e me deixaram ir. Mas desde então, a situação mudou. Em 2003, Ellen gravou um vídeo de música cristã secretamente. Ele foi vendido em todo o mundo.
e ficou muito popular entre os jovens cristãos eriteus. A cristã estava feliz porque, apesar de muitas igrejas terem sido fechadas, ela alcançava pessoas com o evangelho. Ela só não desconfiava que a polícia secreta a estava vigiando. Por isso, em uma batida policial, o DVD de Ellen foi encontrado e ela presa. Eles me prenderam, mas não me interrogaram, nem me levaram ao juiz. Lá eu notei a grande quantidade de jovens e procurei ajudá-los. Todos estavam muito doentes. Por orar pelas pessoas, eles me mandaram para bem longe da cidade. Decidiram me colocar em um container de metal, onde não conseguiria ajudar ninguém, conta a Ellen. Ellen foi levada para uma prisão destinada a criminosos perigosos, bem longe da capital, Asmara. Meses de tortura a esperavam. Parecia impossível viver a fé, a esperança e o amor naquele lugar. Apesar das circunstâncias, ela entendeu que podia vencer, afinal, estava ao lado do vencedor. Ellen começou a dar estudos bíblicos e cantar com outras mulheres na prisão container. Ela foi severamente castigada por diversas vezes. Apesar de tudo, eu ouvi a voz de Deus muito claramente. Eu perguntei a ele: o que é bom nessa tortura, Senhor? Na tua palavra está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em ti. O que é bom nisso? Ela entendeu que sofrer por Cristo pode ser um dom de Deus. Onde está Deus para Ellen? No dom dado para suportar o sofrimento e mostrar às outras pessoas que estavam no entorno dela que, a despeito da realidade que viviam, Deus não as abandonou. E aí a gente volta para as parteiras agora, porque esse livro vai mostrar para a gente que há momentos na vida, e eu sei que isso para alguns irmãos é um problema sério, em que a desobediência a um determinado governo pode ser a vontade de Deus. E aqui, gente, eu quero deixar claro que eu não estou falando de esquerda e eu não estou falando de direita, tá? Para ficar claro isso. Por quê? Porque senão eu tenho uns irmãos abençoados que eu sei que não tem que... É o 9 dedo que está aí, então não tem que aceitar nada, tem que... Se fosse o fulano, eu ia aceitar tudo. A gente tem que ter cuidado. Porque o faraó, ele não tem cara de esquerdista, não. O faraó tem cara de conservador. Tá? Então, assim, a gente tem que ter uma mente orando ao Senhor para Ele nos dar direção e julgar retamente o que está rolando aqui no texto. Porque o que vai acontecer aqui? Verso 17 do capítulo 1. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Agora, por que isso está acontecendo? Por que elas estão temendo a Deus? Porque quando a gente fala onde é que Deus está atuando através de pessoas para que o seu plano seja consumado. Essas mulheres mostram para a gente que, em alguns momentos, alguém tem que se levantar. A gente tem, pela história, várias pessoas que, por causa do Evangelho, elas se levantaram, não em rebeldia por rebeldia, não por conta de uma ideologia A, B e C, mas por conta da palavra de Deus. Pessoas que às vezes estão dispostas a correr o risco, não é por conta deles, aquela coisa do eu vou ganhar o louro disso, não, mas é porque ela entende Deus. Elas disseram: Deus, ainda que a gente morra, mas essas crianças não merecem morrer. Elas entenderam isso. E aí o resultado é aquele, né? Deus foi bondoso com as parteiras.
E o povo ia tornando-se ainda mais numeroso. E o que elas fizeram? Uma mentira santa. Mas existe, irmão Alex? Existe, está aqui. Essa foi uma mentirinha santa. Isso não é um salvo-conduto para você aí, meu irmão, minha irmã, sair por aí contando mentiras para se safar das coisas que você fez. Isso aqui está salvando vida. Vidas. Porém, a gente não pode subestimar o quê? O nosso inimigo. Porque agora, esse rei, ele não influencia só essas duas parteiras, não. Agora ele vai influenciar o povo como um todo. E não tem como, quando eu olho para isso, eu não lembrar de Hitler, de Alemanha. Não tem como. É um regime totalitário. Judeus e cristãos e os negros e... mas quem que estava lá? Os gays, mas quem? Não, tinha um grupo, os ciganos, os deficientes. Todos são vidas. Deus ama todas as vidas. E o que Hitler vai fazer? Aqui, por isso o faraó ordenou, verso 22. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Agora é uma caça às bruxas. Aonde isso vai se repetir? A gente vai ver isso no Novo Testamento. Herodes. Aonde ele nasceu, hein? Que eu quero ir lá adorá-lo. E aí Deus adverte aqueles homens e diz, vai por outro caminho. E quando Herodes descobre que foi enganado por Deus, ele manda matar os meninos de 2 anos para baixo. E aí se cumpre o que o profeta havia falado sobre Raquel, chorando pelos seus filhos. E ainda assim a gente continua fazendo a pergunta: onde está Deus? Mas quando a gente entra no capítulo 2, o Moisés ele começa a registrar onde Deus estava na vida dele. Como Deus estava atuando na vida dele. Verso 2, do capítulo 2. E ela engravidou e deu à luz um filho, vendo que era bonito, gravem isso, bonito. Ela o escondeu por 3 meses. Aí quando você vê bonito, diz, poxa, é porque o garoto era bonitão. Cara, ele ia dar uma foto linda no Instagram, milhares de visualizações, ele ia crescer, ia virar o quê? Um ator, né? Não. A palavra bonito aqui do original é a mesma que está no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus diz, e viu Deus que era bom o que ele fez. É assim que essa mãe está olhando. E aí o escritor aos Hebreus vai nos dar assim um vislumbre de como ela faz isso. Está aqui, verso 23 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. A revolta do crente é sempre diante do bem. Lembra que eu falei isso com vocês, né? E ela se levantou, não tem essa de decreto. Ela se levantou. Deus está cuidando da vida do Moisés, dando estratégias de pessoas no seu entorno, parteiras, a mãe que daqui a pouco vai pegar, né, o cesto. Olha isso aqui. Parteira desobediente, mãe desobediente ao decreto do rei, mas seguindo um plano divino, sem até entender isso direito. O verso 3 vai nos dar essa luz. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto. E aqui o cesto é muito legal, porque o cesto vai nos remeter para onde? Pega um cesto para Noé. Por que Noé?
Existe uma doutrina na Bíblia que a gente chama de doutrina do remanescente. Quem é o remanescente? Quando Deus destruiu tudo com o dilúvio, sobraram a família de Noé. Agora que Deus precisa tirar um povo do Egito, ele só tem uma pessoa para usar. Quando o povo se descambou e foram viver a vida, deixando a vida levar eles, e aí se misturaram com Baal, Deus enviou o Elias. E o Elias, inclusive, chegou a dizer o seguinte: Senhor, eu estou sozinho nessa luta, só tem eu. E aí Deus diz: há 7.000 que não dobraram. Então, a doutrina do remanescente são poucas pessoas que Deus usa em períodos extremamente conturbados. E eu oro para que nessa geração que está louca, doida, Deus levante esses remanescentes. Porque assim, a coisa está de uma forma que a gente não sabe por que porta entra, o que a gente vai ouvir, qual é a ideia que está por detrás daquilo. Às vezes não tem nada de Bíblia, só tem ideia mesmo, e ruim, péssima, e a gente fica se perguntando: onde tu está, Senhor? Também. Mas aqui o nosso amigo, que é um remanescente, está sendo salvo através das águas, assim como Deus salvou a família de Noé. E é muito interessante, porque a gente vai lendo algumas coisas na Bíblia e elas vão nos remetendo a outros textos e assim fazendo uma costura do agir de Deus, para que essa resposta que a gente busca, onde está Deus, a gente vá vendo devagar. E no caso de Noé, Deus deu um tempo para aquele povo. Deus não queria acabar com o povo. Deus queria dar chance àquele povo de arrependimento. Deus fez isso com Nínive. Deus fez isso com os amorreus, os jebuseus, porque ele disse a Abraão: Abraão, teu povo vai ficar no Egito por 400 anos, até que a medida dos amorreus chegue num determinado ponto. Deus não destruiu Sodoma e Gomorra quando iniciou todo aquele processo. Ele destruiu quando aquilo chegou num ponto de podridão que ele disse: agora chega. O que significa que tem uma outra doutrina na Bíblia que diz: tem um dia que Deus diz: agora chega. E não tem mais para onde ir. Alex, que isso? Agora discurso de amedrontador? É Bíblia, meu irmão. Isso não tem nada de discurso amedrontador, é Bíblia. Para quem gosta de ler, é Bíblia. Isso está de Gênesis a Apocalipse. Jesus disse: eu vou voltar. E quando ele voltar, tu acha que vai dar tempo de alguém dizer assim: amanhã? O faraó vai dizer isso: ora por mim. Moisés vai fazer uma pergunta para ele: quando? Ele diz: amanhã. É muito engraçado. Quando a gente acha que tem domínio do tempo, da hora, porque a gente acha mesmo que é quase Deus. Nós temos isso. Isso não estava nem aqui. Surgiu. Vamos voltar para cá. Mas o ponto, gente, que continua assim. Mas para Moisés, que está no cestinho de junco, sendo levado, e para aquela mãe que botou o filho no cesto, e para aquela irmã que está seguindo aquele cesto, onde Deus está? Porque efetivamente ninguém está vendo nada ainda. E aí a gente vai ver que esse menino vai ser criado, vai para casa, vai para o palácio, vai ser criado por sua mãe. Isso é interessante para que a gente possa entender o seguinte: enquanto ele está sendo criado com a mãe, é a providência divina. Por que é a providência divina? Porque ele está sendo criado com a sua mãe, está recebendo a cultura de seus pais, ele está recebendo as palavras que vêm de seus pais. Olha, o nosso pai Abraão recebeu uma promessa, tá, Moisés? O José, quando entrou aqui, que foi o grande homem que salvou a vida não só dos egípcios, mas a nossa também, ele disse: quando a gente sair daqui, leva os meus ossos, porque Deus certamente vai tirar você. Está lá em Gênesis 50. Não, claro que ela não falou isso, porque o Moisés ainda nem andava. Mas oralmente eles estão falando.
porque não tem como Moisés ter. O que significa que muita gente sabe da história, mas precisa estar relembrando o tempo todo. Então, um dia, esse Moisés, que agora é crescido, com 40 anos de idade, ou 39, eu não sei, mas por ali, ele decide visitar os seus irmãos, e aí ele vê o quê? Sendo oprimido. O cara batendo no irmão dele, ele olha para um lado, olha para o outro, pá, mata o cara, esconde o corpo, mas no outro dia, quando ele vai apartar a briga dos irmãos, aí os irmãos, e aí, quem tá maluco, cara? Tu é quem? Deixa a gente brigar aqui, tu é juiz? Você vai matar a gente, hein? Aí ele falou, deu ruim, o pessoal já está sabendo, fugiu. Isso é uma crise existencial que entrou no cara, porque esse cara, querendo ou não, ele é um cidadão de dois mundos. Ele é egípcio, porque ele está na casa de Faraó, ele está com o cabelo cortado igual de Faraó, ele está usando a roupa igual daquele povo egípcio, fala a língua egípcia, mas ele é hebreu. E agora ele descobre, cara, eu sou hebreu, o que eu estou fazendo aqui nesse palácio? Eu tenho que fazer alguma coisa por esse povo. Mamãe falou que eu fui salvo no meio de um monte de gente que morreu. Os caras jogavam todo mundo no Nilo para morrer. Já a mim, mamãe botou num barquinho e aquela mulher me tirou de lá. Fui tirado das águas. É por isso que o meu nome é Moisés. Esse é o ponto. Então eu tenho que fazer alguma coisa para o reino do Deus, né? Aí a gente vai para o verso 11 do capítulo 2. Certo dia, Moisés já adulto e tal, foi lá no lugar. Aí, a gente não vai ler isso tudo aqui. Ele agora vai fugir, mas qual é o ponto que eu quero trazer para nós? Principalmente, você que é pastor, você que almeja aí esse episcopado, ou você que tem um ministério, não importa qual seja o ministério na igreja, nem sempre o ministério tem sucesso, gente. Esse cara não está tendo. Mas por quê? Porque esse cara está fora do tempo de Deus. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. Por isso a pergunta, a resposta, muitas vezes, para a frase, onde é que Deus está? É agindo no tempo dele, não no seu. Porque esse homem, ele quer estar fazendo a coisa certa, mas a forma errada, o tempo errado. Deus tem um plano que vai muito além de matar um egípcio e enterrar na areia. A ideia de Deus não é essa. Deus tem um povo que não o conhece. Deus tem um povo que não sabe bem quem é Ele. E Ele tem um plano além disso, que é se manifestar a esse povo. E aí, quase sempre, quando a gente vê tudo dando errado, que aí eu quero entrar na cabeça de Moisés. Gente, peraí, eu não fui criado para isso? Deus não me tirou da água, Ele não tem um plano na minha vida, um propósito? Eu não vou ser um libertador aqui desse povo? Pô, meus irmãos agora estão me abandonando e o faraó quer me matar. Tenho que fugir daqui. Eu li há muitos anos atrás, e isso não sai da minha cabeça. Você pode procurar aí no Google, Revista Impacto, e digita assim, você está com raiva de Deus? Se eu não me engano é de 1998, ou é por ali, não, de 2003. Eu era assinante dessa revista, e quando eu peguei essa revista para ler, falou bastante comigo. E eu quero compartilhar um pouquinho disso com você. Eu estou com ela aberta aqui, 9 de dezembro de 2011, na verdade. Tá? Eu abri aqui no site, David Wilkerson. Eu vou ler o primeiro e depois eu vou só falar um pouquinho de um outro. Creio que não há nada mais perigoso para um cristão do que estar amargurado com Deus. Contudo, estou chocado pelo número cada vez maior de crentes que vejo irritados com o Senhor. Eles podem não admitir, mas no íntimo estão nutrindo um tipo de ressentimento contra Ele. Por quê? Acham que Ele não está interessado em suas vidas,
ou em seus problemas. Estão convencidos que ele não se interessa, porque não respondeu uma oração em particular ou porque não agiu a seu favor. Aí ele botou, eu vou ler essa daqui, que essa aqui é muito interessante. Recebi há pouco uma carta de um jovem que está preso em uma cadeia em um dos estados do sul dos Estados Unidos. Esse moço, condenado pela justiça, anteriormente era um cristão consagrado, mas agora diz que está com raiva de Deus. Eis as suas palavras: estou enfiado em um buraco no meio do inferno e parece que Deus vai me deixar aqui. Houve uma época quando quis seguir a Cristo de todo o meu coração, mas havia um pecado que me oprimia, um pecado sexual. Eu tentava me arrepender, mas nunca deu certo. Lia minha Bíblia, estudava e orava, mas não adiantava. Meu pecado sempre era quem comandava, e agora estou preso em uma cadeia por muito tempo devido a ele. Desisti da luta espiritual. Parece que não adianta se esforçar. Deus livrou-me das drogas e do álcool quando eu era um recém-convertido. Mas por que ele não levou a minha luxúria sexual? Todas as páginas da carta desse homem estavam cheias de amargura contra Deus. Ele permitira que seu ressentimento se transformasse em uma ira totalmente exposta. Vejo isso semelhante entre um número crescente de ministros de várias denominações. Ficaram desiludidos, desgastados, zangados com Deus e agora estão abandonando seus chamados. Quando se lhes pergunta por quê, eles respondem: fui diligente, fiel, dei o melhor de mim, mas quando mais me esforçava, menos resultado via. Minha congregação não era reconhecida, todas as minhas orações pareciam ser em vão. Chegou uma hora em que tudo aquilo que eu pregava soava falso, pois não estava funcionando na minha própria vida. Agora estou deixando o ministério até que eu consiga resolver essas coisas. Tenho visto ao longo dos anos que pouquíssimos ministros com este problema retornam ao ministério. Por quê? Porque se agarram com muita força à sua irritação contra Deus. Dizem: fiz tudo certo, mas não aconteceu. Nada da maneira que eu esperava. Fui fiel a Ele, mas Ele falhou comigo. Só que a que eu mais gosto, e não dá para ler, é uma história longa, é da Egg. E essa daqui é linda. Mas aí você, se realmente tem curiosidade, quer saber, revista Impacto, você está com raiva de Deus, é só dar um Google e vai aparecer logo na primeira ou na segunda. E aí você faz um dever de casa, que é dar uma lida se você se interessar pelo assunto. Que é a biografia dos missionários intitulado Egg. Voltando para o nosso texto, o tratar de Deus, meus irmãos, a gente já viu aqui, ele vai fazer, certamente, a gente ter que ir para o deserto. Por quê? Porque foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, foi assim com Jesus, foi assim com Davi. Davi não foi para o deserto por causa do seu pecado. Davi foi para o deserto porque ele precisava... Jesus não foi para o deserto por conta do seu pecado. Mas a Bíblia também vai dizer que ele aprendeu determinadas questões da nossa vida na vivência. E o deserto era isso, depender de Deus exclusivamente. Pô, cara, tu não é o filho de Deus? A gente acabou de ouvir isso audivelmente naquele batismo. E já que tu é filho de Deus, precisa mesmo passar fome? Olha os pães, transforma em pão. E ele rebate, com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Parece que hoje em dia o homem só está vivendo de pão. Vamos voltar. O que está acontecendo agora com o nosso amigo Moisés? Ele, quando chega lá em Midian, e isso é muito interessante, verso 19, verso 18, capítulo 2, verso 18. Quando as moças voltaram a seu pai Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores. O cara está lá com cara de egípcio, falando como egípcio, vestido como egípcio,
sendo reconhecido como egípcio e por dentro ele é hebreu. Complicado. Crise instaurada. E é por isso que ele vai dar o nome, lá no verso 22, né, depois de casar com a Zípora, ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Mas o que está no coração desse homem? Aí eu convido você a abrir Hebreus, capítulo 11. Verso 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Pela fé, saiu do Egito por não temer a ira do rei e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. E é interessante a gente ler aqui, porque tem um contraste, né? O Moisés saiu correndo, mas o escritor aos Hebreus diz que ele não temeu a ira do rei. Na verdade, quando Deus levou Moisés para esse deserto, Deus começou a tratar o caráter desse homem. Deus começou a tratar com ele frente a frente para mostrar para ele o seguinte: olha, o tempo é meu, eu sou o Senhor, eu sei o que eu estou fazendo, e eu, sim, quando te perguntarem onde Deus está, você vai registrar que em todo tempo eu estava executando o meu trabalho em e através da sua vida. Porém, para trabalhar para Deus, não dá para fazer de acordo com o que a gente quer. Precisa ser conforme Deus deseja. É isso que a gente está olhando aqui. Se hoje a gente vai tentar responder essa pergunta, onde Deus está na minha situação ou na sua situação, eu não sei se hoje eu consigo te dar essa resposta. Mas a resposta que o texto sagrado está trazendo para nós é que esse Deus, lá no finalzinho, né, do capítulo 2, ele vai mostrar, voltar aqui para o Êxodo, no finalzinho do capítulo 2, verso 23, muito tempo depois morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam por causa da escravidão, e o seu grito de socorro subiu até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e preocupou-se com eles. Obviamente, a gente está lendo dessa forma, Deus se esqueceu? Claro que não. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, então vai ter que ir lá nas outras aulas, porque a gente explicou isso de modo muito amplificado. Mas o ponto aqui é que Deus está fazendo o que Ele disse que ia fazer para Abraão. Lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. E qual era a aliança? Abraão, eu vou te dar um filho, e a tua descendência vai herdar aquela terra. Hoje,
para que a gente possa fechar aqui. Quando você pergunta onde está Deus hoje, agora, mediante tudo que a gente leu até esse presente momento, eu posso afirmar para você, se você tem chorado e gemido, aqui eles também gemeram e choraram. E o que aconteceu? Subiu até Deus. Se é uma questão em que você não sabe, a Ellen, a cantora da Eritéia, ela disse, ainda que eu estive numa situação que era muito difícil para mim, e eu também questionei a Deus, inclusive citei um versículo para ele, dizendo, meu Deus, todas as coisas não contribuem, e Deus respondeu no coração dela, sim, tanto contribui que você está aí, porque todas essas pessoas precisam ouvir de mim através de você. A gente não sabe e não tem noção do que Deus pode fazer através da nossa vida, na vida de uma pessoa que está fadada a viver sem Deus para todo sempre. E às vezes é aquele probleminha que você diz que é insolúvel, é insuportável, Deus vai te dar graça para que você suporte, não é por você, é por o outro. Por isso eu falei semana passada aqui que a gente precisa sair dessa coisa do self, do indivíduo, daquela da farinha pouca pirão primeiro, da minha vida que importa, não quero nem saber do outro. Em Deus não existe isso. Em Deus Ele usa nossas vidas para outras vidas. É por isso que o propósito de Deus era povoar a terra, encher a terra. Com qual objetivo? As pessoas que não conhecem a Deus, que estavam indo para o inferno diretamente, precisavam conhecê-lo. Não é assim o livro de Jonas? Jonas, vai lá, eu não quero ir, Senhor. Vai lá, aquele povo é ruim, Senhor. Vai lá, eu não quero saber daquele povo. Aí quando chega lá, ele passa, a Bíblia registra assim, demoraria 3 dias, eu acho, ou um dia, não me lembro, para passar pela cidade. Ele passa assim em horas. O cara passou correndo, Deus vai destruir a cidade. Aí alguém ouviu, se arrependeu, e Deus falou, cara, olha quanta gente. Existe uma necessidade em nós de sair de si mesmo, sabe? De deixar um pouquinho o Alex, os anseios, desejos, as vontades do Alex, para poder olhar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro lado e contemplar a realidade da vida daquela pessoa ali. Mas estamos muito autocentrados. Essa coisa, a cultura, empurra a gente para viver. Você tem que ser feliz, Alex. E como? Eu tenho que fazer tudo o que eu gosto. Da minha forma e do meu jeito. Mas aqui, Deus olha para a aliança dele e diz, eu ouvi, e eu vou cumprir a minha parte. E eu gosto de terminar sempre com o que Jesus disse. Semana passada eu falei nisso e eu vou falar isso até Jesus voltar. Quando eu leio João 13, está todo mundo desesperado, né? Jesus está trocando uma ideia, falando, olha, vai acontecer isso, tal, não sei o quê, eu tenho que ir embora. E aí o pessoal fica com semblante triste. Vai embora, como assim? E aí Jesus diz, mas por que vocês estão com o coração tão turbados? Não se turbe o vosso coração. Vocês precisam crer em Deus e crer em mim. Porque eu estou indo na casa do meu pai, tem um monte de moradas, porque se não fosse verdade, eu teria falado para vocês, mas eu estou indo preparar um lugar. Ele vem para preparar um lugar, e ele nos saca do mundo e nos manda de novo para o mundo e diz, vocês não são desse mundo, mas precisam estar nesse mundo. Mas por que, Senhor? Porque eu tenho mais ovelhas nesse aprisco. E Moisés precisa ser usado por Deus para tirar um povo que não é povo dele. Não são filhos de Moisés. Mas é um povo que é o povo de Deus. E que precisa sair do Egito. E você, meu irmão, minha irmã, é você que Deus quer usar. Semana que vem, quais armas, Alex, que eu uso?
Porque o Moisés matou e agora o resultado está no Egito. Então, está em Midian. Está casado com a filha de um sacerdote de um outro local, numa terra estrangeira. E onde Deus está? Semana que vem, a gente vai continuar mostrando onde Ele está. Porque Ele continua agindo, tanto na minha, como na sua vida. Vamos orar? Você aí que está no Facebook, obrigado pela carona que nos deu. Volte mais vezes. Você aí pelo YouTube, mande isso para alguém. Esse é teu trabalho. Só clicar e falar assim, escuta essa mensagem aqui. Isso se você achar que essa mensagem é de Deus, não do Alex. Se você acha que é do Alex, manda para ninguém. Não vai servir para nada. Semana que vem, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui. Para quê? Para continuar ouvindo a resposta a essa pergunta: onde Deus estava? Mas agora, com um olhar um pouco mais profundo na vida desse Moisés. É interessante. Leia em casa, capítulo 3, 4 e 5 de Êxodo. Você vai se apaixonar. Vamos orar? Pai Celestial, nós bendizemos e exaltamos Teu nome, Te glorificamos por Tua palavra. Senhor, muito obrigado. É bem verdade mesmo, bem verdade. É difícil às vezes a gente orar como aquele homem que estava preso e lutou, e lutou, e lutou, e ele decidiu te abandonar porque ficou com ódio, com raiva de ti. Mas porque ele não conseguiu enxergar que o Senhor livrou ele das drogas, que o Senhor livrou ele do álcool, e que tu tens as suas formas de trabalhar. Paulo foi muito claro em dizer que, por conta das revelações, ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que esbofeteava a cara dele, e ele orou a ti. E a resposta não foi, não, Paulo, claro que eu vou tirar. Nessa teologia do pede que eu faço tudo, eu vou fazer. Mas tudo que tu fez a ele foi dizer: minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Obrigado por usar pessoas fracas, Senhor, como eu. Pessoas que, aos olhos do mundo, são renegados, jogados para o lado, à margem da sociedade, porque o currículo não é invejável, não tem o recurso que A e B tem, ou não é de família A, B ou C, ou não tem o tom da pele A, B ou C, mas em ti, nada disso faz sentido nenhum. Tu usa quem quer, quando quer, a hora que quer e para quem tu quer. E eu te glorifico por essas pessoas que estão hoje ouvindo. Algumas que se sentem tão para baixo, tão mal, a despeito, às vezes por conta dos problemas que estão passando, se julgam tão pequenas. E eu te glorifico porque elas se julgam pequenas porque são. Tu é grande, nós somos pequenos mesmo. E é o teu poder que nós precisamos. Não o poder para que a gente possa vociferar por aí, o poder de Deus está em mim. Não, é o poder que se manifesta numa sarça, mas não consome a sarça. Graças te damos por manifestar esse poder em nós. E obrigado, porque quando eu mesmo me faço a pergunta: Senhor, onde tu estás? A resposta que eu posso ouvir é: trabalhando na sua vida. Em nome de Jesus oramos. Amém.